Oi, gente, eu sou a Natália, meu colega Gabriel também está aqui, nós somos do seu Voto Itatiba, e hoje nós estamos com o prefeito Douglas, que é candidato à reeleição nesse ano, tá bom? Boa noite, prefeito. Boa noite. Então vamos lá. Boa noite, Natália. Boa noite, Gabriel. Quero agradecer o convite de vocês e parabenizar vocês também por essa iniciativa. Eu vi a matéria na TV Tem, gostei muito. Eu falei assim: olha, essa menina foi minha aluna lá no Rosa. Aí eu reconheci você, Natália. Vocês estão na PUC, Campinas, né? Não, eu tô na Unesp Bauru. Ah, nós Formado, tivemos. eu sou formado pela PUC, me formei Ah, agora no meio do na ano. PUC, Gabriel. Ah, legal. Eu fiz economia lá na PUC. Ótimo curso lá também. Oh, muito Hum. bom. Então, aqui à disposição de vocês aí para a gente conversar. Tá. Prefeito, a gente vai fazer, então, algumas perguntas em tópicos, tá? Vamos Uhum. começar pela saúde. Já na primeira pergunta, sabendo que o município conta com o CAPS 2 e o CAPS AD, que não inclui atendimento para crianças e adolescentes, existe pretensão em valorizar a saúde mental e psicológica dessa faixa etária com uma assistência especializada? Sim, Natália, nós temos um gargalo no Brasil todo para atenção ao CAPS, né, o CAPS adulto e o CAPS infantil. Nós temos aqui o CAPS 2 e o CAPS AD, que eles já oferecem aí a infraestrutura necessária para cuidar tanto da saúde mental quanto da questão da dependência. E agora nós reformamos recentemente, inclusive, o CAPS. Né? O CAPS foi totalmente reformado e ampliado, estava em uma situação de bastante abandono, e agora nós temos mais ou menos 80 pessoas que fazem uso frequente de lá, né? E nós queremos criar o CAPS infantil, ainda não num prédio, diria assim, separado, mas naquele mesmo prédio do CAPS adulto, né? O CAPS 2, uma seção apartada, né? Mas é um assunto que nos requer muita atenção, inclusive através do CAEP da própria prefeitura. Então a gente detecta na sala de aula, muitas vezes, a necessidade de se ter uma atenção psicológica, um acompanhamento psiquiátrico. Hoje em dia, o CAEP ele é descentralizado, as psicopedagogas elas atuam dentro da Secretaria de Educação e não tem base fixa, elas circulam as escolas de verdade, né? E um fato interessante, Natália, é que quando nós entramos, tinha 90 crianças que não tinham auxiliares de sala. Não tinham auxiliares de sala para ajudar elas na inclusão. E hoje todas as crianças têm. Né? Nós criamos o Inclui Itatiba, demos a possibilidade também de uma melhora no transporte escolar com vans adaptadas para cadeirantes. Né? Então a gente tem um caminho muito grande a melhorar a atenção mental, psicológica das crianças, mas vamos selar parcerias também. Então o Lar da Criança, por exemplo, tem o projeto Crescer, que tem lá atenção psicológica. Estive no Lar, inclusive, essa semana para aumentar essa parceria. Temos também a Trilhas. Acredito eu que, através das entidades assistenciais, a gente pode melhorar, inclusive, a atenção psicológica às crianças. Prosseguindo, então, segunda pergunta. Caso o senhor seja reeleito, que conduta o senhor seguirá ou continuará seguindo, desculpa, no município para a contenção da pandemia de coronavírus e futura vacinação? Eu sou um defensor da vacina, Natália. Acredito eu que nós não poderíamos estar em 2020, em pleno século XXI, terceiro milênio, quando muitos aí acreditavam que nós estaríamos em carros voadores, estaríamos discutindo modernidade, tecnologia, e nós voltamos mais de 100 anos no tempo, na época da revolta da vacina, Oswaldo Cruz, né, para discutir se vacina é importante ou não. Vacina é importante. Tendo o diagnóstico, tendo a confirmação da Anvisa de que a vacina é segura, Itatiba vai aderir à vacina. Nós não podemos obrigar as crianças, sim, os menores de idade, sim. É um compromisso dos pais, é um compromisso legal de que elas façam a adesão à vacina. No entanto, hoje, por exemplo, nós não temos ainda previsão do retorno às aulas. Então, as aulas, por exemplo, elas não têm confirmação de data de quando elas vão poder acontecer novamente de maneira presencial em Itatiba. Né? As atividades online têm sido um sucesso. Nós compramos horário, inclusive, para transmitir na televisão as atividades do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º ano. Os jovens e os adolescentes estão tendo acompanhamento pelo Aula App, um aplicativo criado pelo professor Poli, que fez também o projeto Palma, que as crianças se alfabetizam através de tablets. Então, por enquanto, nós não temos previsão do retorno às aulas. A pandemia,
infelizmente, ela levou 36 itatibenses. 36 itatibenses, infelizmente, faleceram devido ao coronavírus. Mas nós entendemos, olhando a região, olhando outras cidades, de que a taxa de mortalidade em outros municípios foi o dobro, foi o triplo. Então, Itatiba, em que pese que 36 itatibenses morreram, nós estamos conseguindo superar bem a pandemia, né? Então, acredito eu que agora é uma fase de abertura gradual e segura da economia, é uma fase que inspira cuidados. Eu, particularmente, não acredito em segunda onda. Eu acredito que o pior da pandemia, de fato, passou na nossa região, na nossa cidade. Acredito que, assim que a vacina chegar, nós teremos mais segurança para professores, funcionários, principalmente aqueles de grupo de risco, para poderem voltar a lecionar, poderem voltar a trabalhar. Então, a condução da pandemia vai continuar sendo como tem sido até agora, Natália. Eu vejo que em abril, maio, junho, nenhum candidato, nenhum vereador indicava qual direção seguir. Então, quando nós fazíamos a contenção da economia, nós éramos criticados. Quando nós fazíamos a abertura gradual, também éramos criticados. É mais ou menos como comentarista esportivo, que espera chegar aos 40 minutos do segundo tempo para fazer algum comentário sobre o jogo, né? Palpite de engenheiro de obra pronta. Nós tivemos que ir pela ciência e pela técnica, pela decisão firme, para adotar posturas para salvar vidas em Itatiba. Então, eu me orgulho do trabalho que a gente fez no enfrentamento dessa pandemia. Tá certo. Prefeito, seguindo agora com o tópico de mobilidade urbana, quais seriam os caminhos para a democratização do uso do transporte coletivo em detrimento do individual? Já que Itatiba, que é uma cidade considerada de porte médio, já apresenta algumas complicações, alguns picos de trânsito em determinados horários. Primeira questão, Gabriel, ninguém andou tanto de ônibus dos candidatos aí quanto eu. Eu sei direitinho os problemas que são enfrentados pelo transporte público. Quando nós entramos, Gabriel, a tarifa do transporte coletivo ao cidadão, ela era R$ 3,15 no cartão. Então, a tarifa do transporte coletivo em dezembro de 2016, ela era R$ 3,15. Hoje, 4 anos depois, no cartão, o cidadão paga R$ 3,10. É a única cidade acima de 100 mil habitantes do Brasil que teve decréscimo da tarifa para o cidadão direto na catraca. Nós temos a subvenção, pagamos um subsídio na tarifa, justamente porque eu entendo que o transporte coletivo é uma ferramenta de inclusão social. Nossos ônibus, 40 deles foram trocados, foram atualizados. Esses ônibus contam com Wi-Fi gratuita, internet gratuita para o cidadão usuário. Eles contam com 3 câmeras, uma no fundo, uma na entrada e uma no meio, para proteger as mulheres contra o assédio dentro dos ônibus. Nós temos biometria, colocamos display lateral nas laterais do ônibus para saber para onde vai, porque é muito difícil, muitas vezes o cidadão está perdendo o ônibus, quase ele tem que saber para onde vai. E uma questão muito importante, que inclusive Curitiba adotou depois de nós, foram os displays nos terminais de ônibus, ali no terminal da rodoviária, no terminal da Comendador Franco, no terminal da Quintino Bocaiúva, no Covabra, em alguns pontos de ônibus estratégicos, nós estamos instalando televisões que mostram quantos minutos falta para o ônibus chegar. Isso possibilita ao usuário que ele vá no banheiro, que ele compre um suco, que ele vá até a banca, que ele leve a criança no parquinho, dá mais liberdade e autonomia para ele, além do aplicativo no celular. Agora, então, o passo a passo é manter a tarifa em preço que a pessoa consiga pagar, ampliar os horários. Durante a pandemia, nós tivemos, Gabriel, um decréscimo de 30 mil passageiros dia até março de 2020 para 12 mil passageiros dia agora em outubro. Isso devido à pandemia. Nós não vamos aumentar a tarifa, não vamos, uma diretriz política nossa. Então, nós tivemos que reduzir os horários para que a conta batesse. Então, eu peço paciência às pessoas, aquelas pessoas que querem um horário específico para o seu bairro, para a sua indústria, para o seu serviço, que elas possam entrar em contato com a Secretaria de Obras ou com a TCI, solicitando esse horário, para que a gente possa colocar ele sem praticar aumento de tarifa. Então, eu vi em outras cidades que o transporte parou, até agora não voltou ao normal. Em Itatiba, não foge à regra, mas nós estamos tendo sensibilidade social de manter o serviço no preço que ele está.
O plano diretor do município determina a existência de um plano de mobilidade, que acolhe o conceito de acessibilidade universal para garantir a mobilidade de idosos, de pessoas com deficiência ou com restrição de mobilidade. Na sua gestão, ele foi completamente efetivado? E quais seriam os caminhos para efetivá-lo? Sim, nós fizemos o plano de mobilidade urbana, inclusive uma exigência do Ministério das Cidades e do Ministério de Desenvolvimento Regional. Todas as novas obras, Gabriel, que nós estamos fazendo, que envolvem infraestrutura, elas já contemplam a mobilidade urbana. Vou dar um exemplo para vocês. O Terra São Sebastião, que foi totalmente asfaltado no nosso governo, ele já conta com calçadas que podem passar cadeirantes e também rampas de acessibilidade nas esquinas. O Parque São Francisco, o maior bairro da cidade, ele foi recapeado e as guias, né, as sarjetas nas esquinas também foram colocadas rampas. A Praça da Bandeira, que foi totalmente revitalizada no nosso mandato, também tem lá piso tátil para quem tem deficiência visual, também tem rampas nas esquinas e inclusive tem um mapa para deficientes visuais saberem por onde estão andando dentro da praça. Toda obra nova, por exemplo, nós vamos asfaltar agora o Real Parque Dom Pedro e o bairro São Martim. Todos vão contar com rampas de acessibilidade. A Vila Cruzeiro e Jardim das Nações, que também vão ser recapeados com recursos que nós conquistamos, também vão contar com rampas de acessibilidade nas esquinas. A Avenida Nova, que nós estamos abrindo, também conta ali com calçada própria para deficientes, para quem é portador de alguma deficiência. Então, todas as obras novas, nós já estamos adaptando à mobilidade urbana, aumentando as ruas. A Avenida Nova, em frente à rodoviária, é uma avenida que estava sendo aguardada há 50 anos, nós que estamos tendo o orgulho de abrir ela, entre ali a ponte da Domingos Prete, do Covabra, até a ponte do Mercadão. Então, é um orgulho para nós estar fazendo isso. E aos poucos a gente vai avançando no quesito mobilidade urbana. Sem esquecer do Engenho d'Água. A avenida principal também conta com rampas de acessibilidade nas esquinas. Eu vou pedir perdão se caso eu travar, porque a minha internet está um pouquinho instável, mas seguindo agora com as questões sociais, levando em consideração o desemprego acentuado pela situação da pandemia, qual proposta de reinserção dos munícipes no mercado de trabalho? E essa proposta, ela incluiria pessoas com deficiência, pessoas periféricas, seria inclusiva? Olha, Natália, eu tenho orgulho do que nós fizemos na área social em Itatiba. É a área talvez que mais avançou no nosso governo. Em julho de 2017, nós criamos a Casa Abrigo para moradores de rua. Em um passado muito recente, moradores de rua em Itatiba morreram de frio. No nosso governo, ninguém morreu de frio. Lá eles têm almoço, café da manhã, tem jantar, tem vestuário, tem banho quente, e inclusive cursos. Alguns mudaram completamente de vida. Viraram garçons, eletricistas, coletores de lixo, foram trabalhar na varrição da cidade, jardineiros, readquiriram dignidade. Nós criamos o Vale Social, porque tem pessoas que têm tanta dificuldade de obter conhecimento, de obter qualificação, não sabem ler e escrever, e pouco a pouco eles avançaram e agora eles têm autonomia para comprar. A gente sabe que a prefeitura entregava a cesta básica, por exemplo, e agora as pessoas elas conseguem muitas vezes dar conta emprestando arroz do vizinho, óleo, feijão, sal, açúcar, né? Então eu vejo que elas também agora adquiriram autonomia para realizar as compras. Nós criamos o projeto Requalifica. O Requalifica, 400 pessoas passaram pelo programa Requalifica. O que é o Requalifica? Eu tenho visto, inclusive, que ele está sendo copiado agora em outras cidades da região. Jaguariúna, Morungaba, também em Campinas está sendo debatido isso na eleição. Aí eu vi alguns candidatos com essa proposta. O Requalifica, ele paga uma bolsa de um salário mínimo para o cidadão e um dia da semana ele faz um curso que o Senai oferece para a prefeitura fornece para esses alunos e ele readquire dignidade ajudando a cidade. Então ele pinta, ele faz jardinagem, ele capina, ele faz limpeza. Então eu verifico que isso é um grande avanço para essas pessoas, é oportunidade para quem não teve oportunidade, para quem teve muito não. Com relação aos empregos, nós lutamos muito para recuperar a economia itatibense. Segundo os dados do governo federal, Natália, em 2015, nós fechamos o saldo do CAGED, o saldo dos empregos formais, de maneira oficial, computados pelo governo federal na cidade, nós fechamos com um saldo de 2.500 empregos negativos.
Ou seja, o saldo entre admissões e demissões, 2.500 negativo em 2015. Em 2016, esse saldo foi 2.000 negativo. Tivemos 2.000 empregos perdidos em 2016. Em 2017, nosso primeiro ano de gestão, nós criamos 470 empregos. Em 2018, 800. Em 2019, 800. Até julho de 2020, estávamos no negativo, devido à pandemia. E agora já estamos em 300 positivos. Teve diretores, Natália, que chegaram na nossa sala na prefeitura, falavam: prefeito, estou levando minha indústria para Jarinu. Cheguei, conversei, convencemos a ficar. Prefeito, estou levando a minha indústria para Santa Rosa do Viterbo. Não sente aqui, vamos conversar. Prefeito, nós vamos levar a nossa planta de Itatiba para Mafra e para Oliveira, porque não dá mais para produzir em Itatiba. Sente aí, vamos conversar, vamos melhorar transporte, algum incentivo. E ficaram. Então, a briga em 2021 é manter empregos, continuar oferecendo as vagas de qualificação que o Fundo Social já oferece, através do Centro de Capacitação e o Centro de Formação. Nós oferecemos 4.000 vagas no ano passado, nos cursos de empilhadeira, eletricidade, hidráulica, manutenção, agora marido de aluguel, cartonagem, silkscreen, inglês, francês, espanhol, diversos cursos que foram criados no Centro de Capacitação e Centro de Formação, que oferecem possibilidade. Uma das grandes notícias, além das empresas que já vieram para Itatiba nos últimos anos, como a Bosch Rexroth, como também a Global Foods, como também a Inks, né, e outras tantas empresas que ampliaram aqui, a Valeô, por exemplo, ampliou, a Nivea duplicou sua planta, outras também querem ampliar. A grande notícia agora, em janeiro de 2021, é a empresa carioca Teadit, que faz juntas e vedações, que está se instalando no antigo prédio da Bobst, ali na Dom Pedro I, e que vai gerar, a partir de janeiro, 550 vagas diretas de emprego em Itatiba. Então, é uma grande conquista num ano, Natália, que vai ser de manutenção, de manter empregos, porque não vai ser um ano fácil, economicamente falando. Adentrando a violência contra a mulher agora, já que existe um problema social das pessoas entenderem o que se configura como violência, não só física, mas psicológica e moral, como seria o atendimento dessas mulheres que encontram a situação e como seria a conscientização sobre o que é a violência contra a mulher? Olha, Natália, você tocou num assunto interessante. No nosso mandato, nós tivemos apenas um latrocínio. Antes era muito recorrente. Nós tivemos um latrocínio só em 4 anos, que foi de uma professora, ex-alunos que a emboscaram, que infelizmente a sequestraram, ela reconheceu eles, e eles, infelizmente, cometeram homicídio. O que acontece por que eu abordo isso? Porque o que foi muito recorrente nesses últimos anos, que a gente verificou, são os homicídios passionais. Namorado que matou namorada de maneira cruel, né? Parceiro que matou ex-mulher, inclusive que matou filhos, ou marido que matou mulher, agora recentemente mulher matando marido. Homicídios passionais são recorrentes na sociedade e o governo não tem como coibi-los, mas tem como a gente fazer uma política de abrigamento dessas mulheres. Itatiba é uma das cidades, dos 4% dos municípios paulistas, que possuem um convênio com uma entidade filantrópica anônima, que fica em outro município, que abriga as mulheres que recorrem à Polícia Civil para terem aí proteção. Então, esse abrigo fica em outra cidade, nós nem revelamos o nome da instituição, e todas as vezes que uma mulher nos procura, através da ação social, ou a Polícia Civil ou a Justiça oficia, essa mulher pode ir até lá, no abrigo, com todas as despesas pagas de alimentação, incluindo os filhos menores de idade, ela tem esse respaldo, essa proteção, um lugar para ir e se proteger. Então, é uma política muito importante. E agora, Natália, nós estamos fazendo a reforma da Delegacia de Polícia Civil de Itatiba e estamos separando. Uma parte vai atender ao DP, primeiro e segundo DP, as ocorrências comuns do dia a dia, e a entrada da delegacia, um setor totalmente apartado, vai ser a Delegacia de Defesa da Mulher. Derrubamos o muro principal, vamos fazer uma porta para dar acesso
diretamente ao centro da delegacia, com psicólogo, com assistente social, com espaço para crianças fazerem, ter um brinquedo lá fora, para passarem o tempo, enquanto é feito atendimento à mulher vítima de violência. Então, criamos a Patrulha Maria da Penha também. E um dado interessante, Natália, dessa discussão, é que agora, nesta semana, foi uma semana histórica para Itatiba, porque pela primeira vez nós empossamos uma mulher no posto mais alto da Guarda Municipal. A GM Jaqueline assumiu o comando da Guarda Municipal de Itatiba, uma mulher, né? Então, o que ela fazia, ela gerenciava a Patrulha Maria da Penha, e agora ela passa a gerenciar a Guarda Municipal de Itatiba, uma corporação com 135 homens, né? Então, é também marcante nesse sentido. Então, a política de proteção à mulher, nós estamos colocando em sequência, temos que aperfeiçoar, mas estamos na direção correta. Certo, prefeito, entrando um pouco agora em meio ambiente, quais são as propostas para a gestão de resíduos sólidos no município e onde entra o diálogo com os catadores nesse âmbito? Olha, Gabriel, nós temos um diálogo muito importante com a cooperativa Reviver, que reúne as pessoas que fazem dos resíduos sólidos o seu sustento. Nós colocamos lá 20 pessoas do programa Requalifica para fazer um auxílio à cooperativa nesse momento difícil. A cooperativa enfrentou também meses difíceis aí da pandemia, porque, segundo ali o órgão da categoria, né, que reúne as cooperativas, eles foram aí, aconselhados a não fazer a recolha do lixo, a não fazer a recolha dos resíduos sólidos. Nós temos uma política municipal de resíduos sólidos, e sempre eu peço para as pessoas compararem a Itatiba de hoje com a Itatiba de 4 anos atrás. O que era a Itatiba de dezembro de 2016 e o que é agora. Para começar, nós tínhamos antes, no Cata Bugiganga, um evento. Então, cada vez que o Cata Bugiganga ia para um bairro, era um evento. A cada 3 meses ele ia numa região. Agora não. Agora o Cata Bugiganga tem um cronograma fixo em todo o perímetro urbano. A cada 15 dias ele passa na frente de cada bairro. Ele passa na frente de cada residência de cada bairro. Né? Temos esse cronograma fixo. Nós colocamos os 5 ecopontos que o governo do estado construiu em Itatiba, colocamos os 5 ecopontos para funcionar. Queremos construir mais 4. E esses 5 ecopontos têm sido importantes. Junto à coleta seletiva, que gera renda, junto ao aterro sanitário, que nós estamos construindo um aterro sanitário novo ao lado do antigo, né? Já está na 2ª célula já, inclusive assinamos agora essa semana a 2ª célula dele, para comportar cada vez mais resíduo. Essa política nos levou ao 6º lugar do estado dentro do programa Município Verde Azul. Antes nós éramos o 121º lugar do estado, e hoje nós somos o 6º, a melhor colocação na região de Campinas. Isso se deve a uma política de valorização do meio ambiente. Estamos ampliando o viveiro de mudas, plantamos mais de 36 hectares de árvores durante a nossa gestão. Temos o projeto Árvore, plantando árvores em frente aos prédios públicos também. Temos um apego muito grande ao licenciamento. Qualquer obra da prefeitura tem que ter CRA. Foram replantadas mais de 7 mil mudas na cabeceira do Ribeirão Atibaia, do Ribeirão Jacaré, na Fazenda Santana, né? Então temos que aprofundar essa política. E para o itatibense entender como nós caminhamos, é só lembrar de espaços físicos. Nós tínhamos um depósito de lixo muito grande no alto da Vila Cruzeiro, na rua Noêmia Populator. Não tem mais. Nós tínhamos muito lixo concentrado na entrada do Jardim Vitória. Não tem mais. Tínhamos muito lixo na esquina do nosso teto, da Escola Ângela Lígia. Agora não tem mais. Atrás do ecoponto do Jardim Vitória, ali na feira de domingo, era um depósito muito grande de lixo. Não tem mais. Eram 350 pontos de descarte irregular. Hoje, são cerca de 110. Temos que melhorar, temos que, se possível, zerar esse número. Mas estamos na direção certa. Quanto às margens do Ribeirão Jacaré e as problemáticas atuais de erosão, tem-se alguma proposta de fomento ao diálogo com a unidade de gestão de bacias hidrográficas da região, visto a importância do Ribeirão que passa pelo meio do município? O Ribeirão Jacaré é um rio, um canal d'água, um córrego d'água 100% municipal. O Rio Atibaia, onde ele deságua, é um rio nacional. Dentro do perímetro urbano
do Ribeirão Jacaré, nós temos feito muitas intervenções que respeitam o meio ambiente. Um exemplo desse apego nosso ao meio ambiente é que todas as margens que estão sendo recuperadas com gabiões, que é a solução ecologicamente sustentável, ao invés de canais de concreto que matam o rio. Nós estamos replantando árvores, 5.000 árvores foram plantadas pela prefeitura, mais 2.000 de contrapartida na Fazenda Santana, o que também faz com que a mata ciliar ela seja valorizada, seja recomposta. Todas as obras privadas, né, as obras particulares da prefeitura, elas têm TCRA, geralmente para cada árvore suprimida em uma obra, 15 são plantadas, né? Então está sendo feita essa valorização. Temos ao menos 3 grandes obras em atividade, em andamento, ao longo do Ribeirão. A reurbanização dele, na sua foz, próximo do Itatibamol, que nós estamos fazendo ali deck de paisagismo, mirante, pista de caminhada, lâmpada LED, fizemos o desassoreamento, a recomposição de gabiões onde as enchentes haviam levado, né, junto com as pontes que nós fizemos. Então, essa urbanização com bicicletário, com ciclovia, é muito importante para aquela região. Nós temos feito a Avenida Nova, Avenida Ismael de Oliveira, de frente à rodoviária nova, que está alargando o rio em pelo menos 3 metros, colocando gabiões ali, para que nós possamos ter uma segurança de que aquilo ali nunca mais vai cair. E a primeira e mais importante obra da história de Itatiba, a barragem seca. Nós tínhamos, Gabriel, a autorização da CETESB, né, dos órgãos ambientais, para desmatar 20.000 metros de área. Devido às obras, não foi necessário fazer o desmate de toda essa área. Apenas 10.000 metros, 1 hectare, nós precisamos desmatar. 70% dessa área era composta de bambus e eucaliptos. Só 17 árvores silvestres que foram transplantadas para o Parque da Juventude. Essa barragem vai nos possibilitar, né, com um paredão de 6 metros de altura de terra, 2 comportas de aço inox, vai nos possibilitar que nos picos de cheia, quando o SUS estiver enchendo, Mercadão, Vila Santa Clara, Cruzeiro, quando o Jardim de Luca estiver sofrendo, nós vamos poder fechar as comportas e reservar 540 milhões de litros d'água no estacionamento do Parque da Juventude. Isso é uma conquista de autonomia, de independência para a cidade. As cheias tendem a ser cada vez mais constantes devido ao clima, né? Devido ao aquecimento global. Então nós temos que estar preparados aí para lidar com essas tempestades aí. E a barragem seca vai ser um legado do nosso governo para as próximas gerações. Falando de educação, o senhor já disse que Itatiba, então, não tem uma previsão para retorno das aulas, mas futuramente, quando isso acontecer, já existe algum diálogo, algum pensamento de como seriam recuperadas as aulas que foram, infelizmente, defasadas? As aulas, Natália, elas não foram perdidas. Nós estamos tendo aula. Eu tenho visto professores que têm trabalhado mais na pandemia do que fora dela. Eu vi professoras no meio do feriado corrigindo lição de casa de aluno na praia. Eu vi a minha cunhadinha que estuda na Maria Gema, eu vi a professora dela respondendo as atividades que ela fez às 2 horas da manhã no celular, né? Então eu vejo que está tendo empenho do corpo docente. Eu vejo que não foi perdido esse ano. Na verdade, eles fizeram os bancos de atividades. Mas nós vamos fazer no contraturno no ano que vem aulas de reforço e recuperação para aquelas crianças que tiveram rendimento abaixo do esperado, principalmente nas séries iniciais de alfabetização. Tiveram, sim, aí mais dificuldade de fazer esse acompanhamento, até que as coisas entrassem nos trilhos. Então, ano que vem, as escolas vão estar preparadas, os professores também, para que a gente faça mais aulas de reforço, de acolhimento e de recuperação dos alunos que, em específico, tiveram um rendimento um pouco abaixo do esperado. Já existem centros culturais destinados às crianças e adolescentes de Itatiba, como Estação Ciências, Planetário e Museu Histórico. Faz alguns anos que eles foram um pouco esquecidos tanto pelas escolas também. Existe alguma proposta para a revitalização desses ambientes e colocar novamente as crianças e alunos lá dentro? Olha, Natália,
a parte recreativa, educativa, cultural e também de valorização dos passeios, valorização das atividades extra-classe, foi resgatada no nosso mandato. É importante lembrar que até 2016, e durante mais de 5 anos, a prefeitura ficou sem realizar uma excursão para os alunos do 1º ao 9º ano, devido a um fato de um aluno que veio a óbito numa excursão, né? A antiga gestão simplesmente proibiu saídas das escolas para outros lugares. Isso foi totalmente parado, foi totalmente proibido na antiga gestão. Nós, parece ser óbvio isso, mas é importante ressaltar que em 2017 nós liberamos as excursões. Nós criamos o projeto Conheça Itatiba, de visitas dos alunos ao Museu Municipal, inclusive com guias, com funcionários públicos que entendem bastante da história itatibense, fazendo essa visita com eles pelas exposições fixas e também pelas exposições transitórias do Museu Padre Lima. Nós criamos dentro da Praça da Bandeira uma miniatura do Ribeirão Jacaré, para que as crianças possam ter aulas de educação ambiental e de valorização do Ribeirão dentro da Praça da Bandeira. Então você pode acompanhar lá, Natália, que cada lugar tem uma plaquinha. Cada plaquinha é uma aula de educação ambiental. Nós criamos, ali do lado do Parque da Juventude, o Centro de Educação Ambiental de Itatiba, o CEAI, que em parceria com a Sabesp, nós dotamos ele de diversos dispositivos para conscientizar as crianças sobre erosão, com maquetes, também sobre o desperdício de água, com encanamentos, mostrando quanto gasta de água em cada operação, mostrando os lixos, os resíduos que nós já retiramos do Rio Atibaia e do Ribeirão Jacaré, fotos de animais que sofreram aí quando engoliram plástico, quando sofreram com o lixo, né, com contato com o lixo. Nós voltamos com as excursões para zoológicos, ou parque, teatro, para várias atividades. Nós conseguimos, por exemplo, 5.000 entradas alguns anos atrás, a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, Memorial da América Latina, em São Paulo. Nós resgatamos esse prazer de ir na Estação Ciências, de ir em vários locais de Itatiba. E, inclusive, Natália, não sei se você estudou na rede pública, você estudou na rede pública de Itatiba ou não? Você estudou na rede pública de Itatiba, Natália? Acho que ela não está ouvindo. Ah, é? Por que eu falo isso? Porque nós tínhamos... Desculpa, eu estava com delay aqui, eu estava vendo você falar e ouvindo depois. Você estudou na rede pública, Natália, de Itatiba? Estudei. Rede pública. Então, você deve ter andado com um ônibus branco, turismo, que ele é de 1997. Esse ônibus ainda está em atividade na nossa rede, né? E ele me carregou para as minhas excursões. E agora, depois de tanto tempo, nós adquirimos um novo ônibus turismo para levar as crianças para diversos locais. Um ônibus azul, bonito, investimento alto, inclusive com elevador para cadeirantes, né? E isso possibilita agora, inclusive, uma gama ainda maior, né, de atividades. Agora, no dia 31, amanhã, vocês também estão convidados para a reabertura do Parque da Juventude. Vai ter lá um circuito de educação ambiental, com vários banners, né, com várias informações para as crianças terem aulas, né, já estão tendo, mas agora vão ter com maior número de informações, aulas ao ar livre, dentro do Parque da Juventude, né? Então, o parque reabre amanhã, vai ter pier, pedalinho, aula de educação ambiental, tudo isso daí o parque vai contar agora, né? E vai ser muito importante também para valorizar essa parte cultural aí das crianças no período extra-classe. Tá certo, prefeito. Agora um pouquinho sobre economia e orçamento. Como o senhor avalia a situação dos vendedores ambulantes? Eles fazem parte do projeto econômico? O meu governo foi o que mais valorizou o comércio ambulante, mas o comércio ambulante regular, Gabriel. Nós temos uma legislação em Itatiba que desde a década de 90, ela proíbe o comércio ambulante na cidade. E nós criamos uma regulamentação para que em alguns momentos, para que em algumas situações, ele possa ser considerado legal. 2 iniciativas importantes que já foram concretizadas e mais uma que vem aí agora. A primeira das iniciativas, nós abrimos 55 novas licenças para as feiras livres de domingo
e de quinta-feira. Essa era uma demanda muito antiga. Tinha feirantes irregulares, né, comerciantes, comércio ambulante de 20 anos, que esperavam há muito tempo sorteio de novas licenças. Sorteamos novas licenças e agora tem aí novos 55 empreendedores que estão vivendo das feiras de quinta e de domingo em Itatiba, em vários setores. Nós ressaltamos também que fizemos novas concessões para o mercado municipal. Então, junto dessas licenças dos feirantes, fizemos também novas licenças para os boxistas do mercado municipal. Outra iniciativa foi um projeto pioneiro, que foi dado, inclusive, uma ideia para um aluno meu da ETEC, quando eu ainda desenvolvia meu plano de governo em 2016, e que virou um sucesso, que é o quê? A concessão, Gabriel, de algumas áreas de lazer da prefeitura, academias ao ar livre, pracinhas, parquinhos, lugares de convívio social existente nos bairros. Nós passamos para eles a responsabilidade da limpeza, da manutenção dessas áreas, mas em contrapartida, eles não precisam pagar aluguel, eles não precisam pagar nada para nós, eles têm que cuidar da área e em troca eles podem instalar ali um trailer de alimentação. Então nós já temos, Gabriel, um exemplo de que essa ideia está funcionando bem. Ali no Moinho do Denone, tem um trailer ali, um pastel e um caldo de cana muito bom, passei ali esses dias, né? Nós temos na entrada do Secap também um trailer funcionando. Nós temos aí nova concessão que foi dada no Harmonia, no Santo Antônio, no Lago do Camata também, eu sei que foi concedida agora recentemente. Então veja, Gabriel, que ideia boa. O comerciante ambulante, ele cuida da área para a prefeitura, não paga aluguel e em troca ele pode se estabelecer ali. Em frente ao ginásio de esportes também tem um trailer. Então são iniciativas importantes. E a última delas, que foi prorrogada devido à pandemia e que começa agora no dia 3 de novembro, é a feira noturna. Então, Itatiba tem a feira de domingo, que é de dia, domingo de manhã, tem a de quinta-feira, que são as quintas de manhã, e Itatiba vai ter, a partir de agora, a feira noturna, que vai acontecer toda terça-feira à noite, das 7 da noite até as 22 horas, no Parque da Juventude, começando agora nessa terça-feira. Sobre a desburocratização, como ela será vista na sua gestão? E quais seriam as respectivas etapas? Desburocratização. Nós já estamos caminhando nesse sentido, Gabriel, através de uma central de atendimento. Acho que a Natália, inclusive, foi nossa colaboradora nesse processo de desburocratização. Nós montamos uma central de atendimento, né, Natália? Uma central de atendimento lá na Vila Social, no pouco tempo. Eu trabalhei lá por 8 meses. Isso, a Natália esteve conosco lá. Essa central de desburocratização, Gabriel, está emitindo agora um cartão, inclusive, para cada cidadão, a carteira para serviços municipais, para que ele, no futuro, possa agendar uma consulta, um exame, retirar uma cesta básica, retirar algum benefício, poder conseguir vaga em creche, fazer matrícula, fazer algum pedido através desse cartão. E hoje, qualquer cidadão itatibense já consegue abrir a sua empresa, se tiver tudo certinho com a documentação, em até 24 horas, através do Empresa Online, né? Empresa Fácil, né? Empresa Fácil, né? Então, temos essa iniciativa de desburocratização, através do site da prefeitura, né? Em que o cidadão já consegue emitir certidões, ele consegue emitir boletos, ele consegue saber se naquela área da cidade, se naquele bairro em específico, se naquela rua, ele pode abrir um comércio, uma padaria, uma açougue, uma indústria, uma serralheria. Ele consegue saber já no site da prefeitura se aquela área ali comporta esse tipo de atividade econômica. Então, essa desburocratização é muito importante. E o cidadão não precisa mais ir até a prefeitura para fazer isso. Ele pode ir até o pouco tempo, né, e fazer mais rapidamente isso. Vamos caminhar ainda mais nesse sentido da desburocratização. Caminhamos também no serviço ao cidadão, não apenas ao microempreendedor. Um exemplo, nós criamos o SEDAC, o Serviço de Atendimento ao Cidadão. Então, isso diminuiu em 80% o número de pessoas que vão até o balcão da Secretaria de Obras. Eles vão muitas vezes até a Secretaria de Obras, iam, né, para pedir lombada, pedir uma poda de árvore, pedir para tapar um buraco.
pedir para arrumar uma rua. E agora, através desse serviço que é no Facebook e também do aplicativo que nós temos no celular, o Itatiba Presente, a pessoa pode pedir à distância, fazer esse pedido à distância. Então, isso também desburocratizou a vida das pessoas. Por fim, de onde vem o orçamento para financiar cada proposta? Como que vai funcionar essa divisão? Só uma questão só, me sopraram aqui, a feira noturna começa às 18 horas, então, às 6 da tarde vai até às 10 da noite. Vocês estão convidados para terça-feira estarem aqui, tem música ao vivo, tem brinquedo para criançada, né? Tem aí uma série de atividades, além dos feirantes e comércios de Itatiba, que estarão presentes, principalmente na área alimentícia, gastronômica, né? Então, tem bastante comida aí para a população. Com relação ao orçamento, né? O orçamento de todos os entes federativos, tanto do governo federal como do estado e dos municípios, está muito engessado, bastante engessado mesmo para ano que vem. Nós temos uma frustração de receita devido à recessão econômica. A economia mostra que está melhorando, mas ainda está longe dos anos de ouro que nós tínhamos lá, de crescimento de 5% ao ano. Então, nós vamos ter um ano de muita dificuldade. Nós estamos vivendo, Gabriel, uma falsa sensação de anestesia. Uma grande parcela da população está tendo essa falsa sensação devido ao auxílio emergencial. O auxílio emergencial, muitas vezes, mostra que está tudo bonito, mas não está, não. A hora que acabar o auxílio emergencial, muita gente vai voltar, né, a conviver com a pobreza mais de perto. Então, o ano que vem é um ano de cuidar. Eu não tenho grandes propostas que vão consumir uma grande soma do orçamento, né? As minhas propostas, a maior parte delas, é aperfeiçoar o que já existe, é continuar o que nós já começamos. Nós temos hoje 70 obras em andamento em Itatiba. É a Avenida Nova, é a Barragem Seca, é a clínica veterinária para pessoas que não conseguem pagar o serviço particular, é o Parque do Idoso no Jardim Vitória, é o Centro Esportivo do Jardim das Nações, reforma de áreas de lazer, 44 quilômetros de estrada de terra que estão sendo asfaltados, os grandes bairros que eu já mencionei que serão asfaltados, como Real Parque, Dom Pedro e São Martim, tudo isso com muito auxílio do governo estadual, governo federal, verbas que conquistamos em Brasília. O projeto que eu vejo que tem mais sensibilidade social, tem maior sensibilidade social, e a gente vai criar no ano que vem, é o Requalifica Jovem. Requalifica Jovem vai proporcionar uma oportunidade de estágio, uma oportunidade de crescimento pessoal para jovens de 16 a 18 anos. Esses jovens de 16 a 18 anos vão receber meia bolsa, meio salário mínimo, para ficarem no contraturno, fazendo serviços de escritório, em uma escola ou em algum prédio público. A gente vai referenciar primeiro pelos jovens que estão cadastrados, que as famílias estão cadastradas no CRAS, né, nos CRAS da cidade. Então, como financiar esse gasto, nós já estamos mostrando. Tudo que está em andamento vai continuar em andamento. A direção já está correta, né? Com a melhora da economia, tudo caminha mais fácil. Mas se tivermos dificuldades, né, nós sabemos que o que está em andamento dá para continuar já. Certo, prefeito. Eu acho que é isso. Nath, você tem mais alguma questão? Eu tenho uma pergunta. É uma pergunta mais pensada aí. Senhor prefeito, levando em conta como foi a sua conduta durante a pandemia, desde o começo, Itatiba realmente manteve o isolamento, e já foi fechada de início, como foi para o senhor manter essa conduta científica e enfrentar, digamos assim, uma política brasileira que, por exemplo, na presidência do Brasil é totalmente o oposto do que o senhor defendeu aqui? Como foi isso? Eu me senti sozinho. O governador entrou numa briga com o presidente numa briga com o governador, e eu, como a maior parte dos prefeitos que queriam fazer uma condução séria da pandemia, se sentiram solitários. Então, eu ouvi alguns técnicos da prefeitura, ouvi um professor da Unicamp, um estatístico, que nos ajudou bastante a saber como que estava caminhando em números a pandemia. Nós chegamos a ter uma previsão de que, se nada fosse feito, de que nós poderíamos ter 1.500 casos a cada semana, né? E daí esse número caiu drasticamente. Hoje a taxa de contaminação em Itatiba está em 0,7, mais ou menos. A epidemia está sob controle. Mas em momentos difíceis,
como, por exemplo, o dia que a Santa Casa atingiu 11 pessoas na UTI, isso nos preocupou bastante. Nos preocupou bastante. Hoje, se não me falha a memória, tem uns 2, 3 internados. Hoje é um na UTI hoje, uma notícia muito boa. Isso nos possibilitou diminuir o número de leitos, inclusive, contratados da Santa Casa. Mas a gente se sentiu sozinho. E também a população não tinha uma noção do perigo que estava lá fora. Metade da população queria que abrisse tudo, metade queria que fechasse tudo. Nós não tínhamos ao certo um manual de como conduzir a pandemia. Mas eu acredito, olhando para trás, que a gente mais acertou do que errou. Meu avô falava, Natália, que é o mar bravo que forja o marujo bom. E é na crise que a gente mostrou que a gente sabe liderar. E o que eu falo para vocês, são aí jovens, né, recém-formados, estudantes, é que algum dia algumas pessoas vão duvidar que vocês têm capacidade de exercerem a profissão de vocês ou de que vocês podem ser grandes profissionais. Todo dia, devido à minha origem, devido à minha idade, devido à minha classe social, eu preciso provar para alguém que eu tenho capacidade para ser prefeito ativo. Preciso provar sempre. E eu sigo provando. Não foi fácil, tivemos muitas dificuldades e desafios, mas eu acredito que a gente mais acertou do que errou. Tá certo, prefeito. A gente gostaria de agradecer pela atenção, pela disponibilidade e desejamos uma boa sorte aí no dia 15. Muito obrigado mesmo por confiar nesse projeto, por nos atender super de boa vontade. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Natália. Agradeço a vocês pela oportunidade. Muito obrigada. E a reflexão que eu deixo para as pessoas aí que vão nos acompanhar depois é que comparem a Itatiba de outubro de 2020 com a Itatiba de dezembro de 2016. Se a Itatiba de outubro de 2020 está em ordem, está mais bem cuidada, está com um atendimento mais humanizado, está com uma cara mais bonita, as coisas estão dando certo, o trem entrou no trilho, a casa está em ordem, se as pessoas entendem assim também, né? Os canteiros estão mais floridos, a cidade está mais colorida, tem mais obra em andamento, eu peço apoio no 25, peço voto a todas as pessoas, no sentido de que não é um projeto meu, do FUMAC, da Maiara, é um projeto da maior parte da população de Itatiba, independente se são itatibenses de nascimento ou de adoção. Todo mundo é itatibense igual. Obrigado, viu? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa.